Rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Diego Alves contra-ataca. Apoel do Chipre traz problema para o Mengão. E JJ tem data para assinar com o time turco. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Parceiro novo no canal Flamenguista em Portugal, seja muito bem-vindo à BR4Bet. A BR4Bet é o site de apostas que mais cresceu no Brasil no ano passado. Com a BR4Bet, você faz a sua fezinha e se diverte acompanhando futebol. Promoção especial desse mês da BR4Bet, o seu primeiro depósito, ela dobra para você. Ou seja, se você deposita R$50, você pode apostar com 100. 100, 200. Eu mesmo fiz o meu primeiro depósito com R$200 e estou a apostar aí com R$400. Não perca tempo, conheça a BR4Bet para que você possa conhecer. Link aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code em algum lugar aqui por cima. BR4Bet é apoiador do canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, o Flamengo não para, né? Nem a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores nos traz tranquilidade. Por quê? Porque o Flamengo é o clube da crise, né? E o próprio treinador consegue colocar a gente em situações complicadas em função das suas declarações. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas antes, um apanhado do jogo de ontem, o primeiro tempo do Flamengo. Foi o melhor primeiro tempo do Flamengo em 2022, porém, muito aquém do que esse time do Flamengo pode apresentar. O time comandado com Paulo Sousa, ele é muito inferior às suas versões anteriores, com todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, desde Jorge Jesus, Domenech Torrent, Renato Gaúcho, Rogério Ceni nem se fala, é um Flamengo muito melhor. Mas o primeiro tempo de ontem foi a melhor apresentação do Flamengo em todo 2022. A grande verdade é que o esquema do Paulo Sousa e o jogo posicional engessam, de certa forma, esse time. E nas individualidades, numa partida monstruosa de Everton Ribeiro, a gente voltou aí a criar várias chances de gol e conseguir garantir a nossa classificação antecipada. Para quem não sabe, sorteio da Libertadores, sorteio das oitavas de final, no dia 27 de maio, sexta-feira, 13h do Brasil. Ou seja, daqui a mais ou menos 10 dias, o sorteio, e aí a gente vai ver qual é o caminho que a gente vai enfrentar aí no restante da competição, né? A gente teve uma primeira fase da Libertadores muito fácil, porém, a gente tem a possibilidade aí de pegar adversários mais difíceis daí para frente. E o Flamengo tem que tomar cuidado, tem que se preparar, tem que haver mudanças no Flamengo para que a gente tenha aí, quem sabe, um time mais forte, orientado por um treinador mais forte até lá, que nos dê condição aí de ganhar de times melhores. Quais são os times flamenguistas em Portugal que podem vir a ser adversários do Flamengo? Pode ser o Emelec, pode ser o The Strongest, pode ser o Bragantino ou o Nacional do Uruguai, pode ser o Tolima ou o Independente Del Valle ou mesmo o América Mineiro, Boca Juniors, poxa, olha aí a pedreira, Colo-Colo ou Fortaleza, Colón ou Olímpia, ou mesmo o próprio Tadjeres. O Flamengo pode encontrá-lo de novo aí nas oitavas de final da Libertadores. E para isso, né, adversários, por exemplo, como o Boca Juniors são adversários aí que, com o Flamengo jogando essa bolinha, provavelmente a gente não vai ter sossego, né? É preciso mudança, né? Um jogo ontem que o Flamengo tenha ganho, não tenha sofrido muito, não é suficiente
para que eu comece a confiar no trabalho do Paulo Souza. Acho que, infelizmente, se a gente continuar com o Paulo Souza, a gente vai ter muita dificuldade aí, não nesses jogos mais fáceis, contra o Goiás e contra o Sporting Cristal nos próximos jogos. Mas, a longo prazo, se continuar a insistência da diretoria com o treinador, que é muito fraco para o Flamengo, pode ser que a gente tenha dificuldade em conquistar títulos esse ano. E eu costumo dizer, né, brincando aí com os fechados com o Paulo Souza, que no futuro eles terão que torcer para o Apoel do Chipre, fazendo uma brincadeira, dizendo que o empresário do Paulo Souza vai arrumar uma vaga para ele no Apoel do Chipre. E não é que o Apoel do Chipre traz um problema para o Flamengo. Infelizmente, o problema não é a intenção da contratação do Paulo Souza, né? Se Deus quiser, quem sabe um dia o Apoel consegue aí tirar o Paulo Souza da gente. Mas não é isso, não. É que existe um jogador do Flamengo que estava a jogar lá no Apoel do Chipre, o zagueiro Rafael Santos, e o Apoel do Chipre não vai utilizar a cláusula que ele tinha de contratar em definitivo o Rafael Santos. O contrato do defensor com o clube chipriano vai até o fim desse mês. Ao longo dos últimos anos, o Flamengo tem revelado inúmeros jogadores para o futebol brasileiro e até internacional, como foi o caso do zagueiro Rafael Santos. O defensor, que tem contrato por empréstimo junto ao Apoel do Chipre, está com vínculo prestes a encerrar e retornará ao mais querido. O contrato de Rafael Santos com o time europeu se encerra no dia 31 de maio. Como o Apoel optou em não exercer a opção de compra estabelecida no vínculo, o zagueiro voltará ao Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Flazoeiro. Cabe ressaltar que, recentemente, em setembro de 2021, o jogador sofreu uma grave lesão no ligamento do joelho direito e, após exames, foi decretado que ele precisaria passar por uma cirurgia. Outro ponto que vale frisar é que Rafael Santos não entra em campo desde então, ou seja, não atuou no ano de 2022. O jovem de 24 anos tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2023. Caso permaneça de fato no mais querido, o jogador vai disputar a posição com Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Fabrício Bruno. Ou seja, né, Flamengo aí está cheio de zagueiro, porque inicialmente o Paulo Souza disse que iria jogar com 3 zagueiros. O Flamengo foi ao mercado, comprou o Pablo, comprou o Fabrício Bruno, né, e ainda tem aí o Cleiton no banco de reservas. Ou seja, o Flamengo está lotado de zagueiros, o elenco totalmente desequilibrado, e o Flamengo hoje joga com uma linha de 4 atrás. O Clube da Gávea, entretanto, pode buscar uma nova equipe para Rafael Santos. Desde que foi emprestado ainda em 2020, Rafael Santos vinha ganhando oportunidades no Apoel. Ao todo, ele atuou em 29 partidas e marcou uma vez com a camisa do time do Chipre. Pelo profissional do Flamengo, no entretanto, o zagueiro jogou apenas em 5 partidas. Ou seja, meu caro, mais um zagueiro voltando aí para compor o elenco do Flamengo. E você, gostaria de ver Rafael Santos, cria da Brás, que foi lá no Apoel, começou bem, se contundiu, jogando com a camisa rubro-negra? Coloque aqui nos comentários. Ou, confessa aí para mim, você como eu, prefere que a gente perca o nosso técnico, que o Paulo Souza vá treinar no Apoel do Chipre? Eu confesso para vocês, acho que o Apoel do Chipre e o Paulo Souza nasceram um para o outro, e espero em breve poder ver, né, o nosso queridíssimo Paulo Souza, o romântico, comandando o time chipriota. Para quem não conhece, né, o Chipre é um país muito bonito e vale a pena conhecer. Mas, galera, voltando a falar aí do nosso treinador, voltando a falar do Paulo Souza, ontem, né, parecia aí que o Flamengo, em virtude da boa vitória do 3-0, que a crise no Flamengo ia dar uma segurada, que a gente poderia dormir uma noite tranquila, né? Até que o microfone foi dado aí ao meu querido conterrâneo Paulo Souza. E aí, galera, com o microfone na mão, com a vitória de 3-0 e tudo para que a crise fosse aí abrandada na Gávea, o Paulo Souza resolveu abrir a boca
e dizer e insinuar que o Diego Alves teria sem condições, ou teoricamente, né, teria sem condições se oferecido para jogar, ou, numa análise mais profunda, vinha dando um grande migué, né, vinha aí não querendo ser relacionado, vinha não treinando, né, fingindo uma contusão. Foi isso que ele quis dizer, e aí ele explicou, mesmo com todo o problema que o goleiro Hugo vinha atravessando. O Hugo, ontem, no final do jogo, chorou no meio do campo com a cobrança da torcida rubro-negra. Tá claro que o Hugo não pode ser o titular do Flamengo, que ele não está psicologicamente preparado. Inclusive, alguns órgãos de imprensa disseram que emissários do Ajax da Holanda estavam no Maracanã para ver o Hugo, né? Se vieram realmente, devem ter desistido da contratação. Ontem, apesar de não ter saído o gol da equipe chilena, o Hugo, muito inseguro, falhou mais uma vez ali. E aí o Paulo Sousa desconsidera, né, deixa claro que desconsidera totalmente a possibilidade da utilização do Diego Alves, né, goleiro aí do bicampeonato brasileiro de 19 e 20, goleiro do bicampeonato da Supercopa do Brasil, goleiro campeão da Libertadores com o Flamengo. Diego Alves fica aparecendo aí que o Paulo Sousa realmente não conta com ele. E aí, pessoal, né, vem aí a questão da Fla-Fofoca, né? E segundo o próprio Paulo Sousa, quem afirmou que o Diego Alves queria jogar e pediu para jogar no jogo de ontem foi o cara que, de certa forma, deveria ser o grande escudo do que tudo acontece, de tudo que acontece no departamento de futebol, que é o nosso diretor de futebol, Bruno Spindel, que tem boca e não fala, que só sabe falar nas coletivas ao lado do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Faço as minhas palavras do Marcos Braz. E aí, mais uma crise na Gávea. Ruptura entre Paulo Sousa e Diego Alves sobre o clima no Flamengo. Cobrado, Bruno Spindel silencia. Goleiro se revolta com a entrevista de técnico e cobra esclarecimento de que teve uma reunião para dizer que não poderia jogar. Dirigente confirma a versão a pessoas próximas, mas silencia. Vitória, folga e confusão. O placar de 3-0 diante da Universidade Católica na terça-feira pela Libertadores não foi suficiente para que o Flamengo tivesse dias de paz. E o pavio, dessa vez, foi aceso quando Paulo Sousa escancarou em entrevista coletiva o relacionamento distante que tem com Diego Alves. O episódio tornou definitiva a ruptura entre as partes e gerou cobrança no ninho do Urubu. Apesar da folga do restante do elenco, Diego Alves esteve no centro de treinamento para tratamento da pubalgia, que o tira das atividades desde o jogo contra o Botafogo, dia 8, e não escondeu sua revolta com a entrevista coletiva de Paulo Sousa. No meio do embate está Bruno Spindel, citado pelo treinador como interlocutor da manifestação do goleiro disposto a jogar pela Libertadores. Abre aspas. Se vocês verificarem o que são dores no pubis e o tempo que leva para a recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço e que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar, disse Paulo Sousa. O diretor executivo confidenciou a pessoas próximas que o posicionamento de Diego Alves foi contrário, de que não teria condições de jogo, e há cobranças no clube para que o dirigente faça esclarecimentos públicos. Procurado pelo GE, o Bruno optou por não dar declarações. O departamento de futebol tenta colocar panos quentes e deixar o assunto cair no esquecimento. É o que faz essa diretoria omissa do Flamengo. Mas tanto Diego quanto Paulo se veem expostos diante da passividade dos dirigentes em episódios que se acumulam desde janeiro. Ainda na entrevista coletiva após a vitória sobre a Universidade Católica, Paulo Sousa foi questionado como encara exigências por resultado e a cobrança da torcida. Na resposta, o treinador citou Spindel e o vice de futebol Marcos Braz. Eu vejo mais como oportunidade,
um desafio para poder crescer. Desenvolver uma inteligência emocional para estar focado. Acredito nos processos, porque não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Como tenho dito, e gostaria que vocês perguntassem ao Marcos Braz e Bruno Spindel a importância que era para renovar, reconstruindo, mesmo com uma parte do plantel que tenha mais 4 anos do que esses de 2019, onde outros clubes se reforçaram, onde há mais equilíbrio. Titular do gol rubro-negro nas Copas, Santos se machucou e não atua desde o dia 4. Assim surgiu a possibilidade de Diego Alves ser aproveitado. Mas, ainda na coletiva após a derrota para o Botafogo, Paulo Souza cravou que Hugo seria o titular contra o Altos. Na reapresentação do elenco no Rio de Janeiro, Diego queixou-se de pubalgia. Não é a primeira vez que Diego Alves fica de fora de atividades por questões físicas. E Paulo Souza se posiciona contra o retorno em jogos sem período de treino. Foi uma situação similar, inclusive, que marcou o início do afastamento entre os dois, ainda no início da temporada. Na ocasião, dores no joelho tiraram o goleiro de uma das primeiras semanas de atividade na temporada, mas ele se colocou à disposição às vésperas do Fla-Flu da Taça Guanabara. Paulo Souza e Grilo, preparador de goleiros, rebateram que ele não atuaria sem treinar. Foi quando Diego pediu o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades que a dupla dava a Hugo. O episódio levou uma reunião com a presença de Márcio Tanuri, Paulo Grilo, Paulo Souza e Diego Alves, quando o chefe do DM declarou que as ausências do goleiro de algumas atividades era comum em temporadas anteriores para tratamentos preventivos. Não foi o suficiente para sanar o mal-entendido. Desde então, a relação entre as partes é protocolar. Ou seja, galera, ontem o Paulo Souza poderia ter tido uma noite tranquila depois de um jogo razoável do Flamengo, mas ele escolheu o caminho da crise. Minha opinião sincera para vocês, eu acho que isso não pode ficar assim. O clube tem, o Bruno Spindel, como diretor de futebol, tem que se pronunciar oficialmente. Ou ele realmente ouviu do Diego Alves que ele queria jogar, ou não. E tem que haver uma retratação por parte do Paulo Souza, se ele tenha sido injusto. Ou o Bruno Spindel é a Zefinha do grupo, ou o Bruno Spindel é o garoto de recado. Né? Eu acho assim, se o goleiro tem algum problema ou não, ele deve falar não com o diretor, mas sim com o chefe da comissão técnica ou com o departamento médico. Ou seja, esse problema expõe ainda mais a grande vulnerabilidade e o amadorismo do futebol do Flamengo. Né? As coisas não vão melhorar no Flamengo enquanto o Flamengo, de fato, não se profissionalizar. Agora, o senhor Bruno Spindel, além de ser um péssimo diretor de futebol, um diretor omisso, um diretor que fica à sombra do Marcos Braz, agora virou garoto de recado e aí estopim de uma crise. Bruno Spindel, é obrigação sua até amanhã vir a público e explicar essa situação. Né? Você tem que assumir isso e falar, olha, eu disse ou não disse, quem é o mentiroso? Nessa história, pessoal, tem 3 personagens. Um necessariamente é o mentiroso, ou o mentiroso é o Diego Alves. Se ele for o mentiroso, Diego Alves, muito obrigado pelo seu serviço, você está fora do Flamengo. Se for o Bruno Spindel, muito obrigado pelo serviço, você está fora do Flamengo. Se é o Paulo Souza, muito obrigado pelo seu serviço, você tem fora do Flamengo. Esses 3, na minha opinião, depois mais essa confusão, eles não têm que conviver. Desses 3, 2 ficam e um sai. Eu acho que é a única solução. Empurrar isso com a barriga, isso vai transformar isso numa crise ainda maior. Então, eu peço aí, né, ao Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, que não seja omisso e entre nesse meio-campo e resolva essa situação, que é mais uma situação vexatória para o futebol do Flamengo. Mais vexatório ainda é se manter um treinador como o Paulo Souza, que não ganhou absolutamente nada, e ter Jorge Jesus disponível no mercado, deixando ele ir com facilidade para o Fenerbahçe. E aí, pessoal, como é que tem acontecido isso? Né? O que acontece é o seguinte, Jorge Jesus deve ir este fim de semana
a Istambul para os últimos detalhes da contratação em definitivo do jogador pelo time turco. O que acontece, pessoal? Tem jogo no domingo agora, o Fenerbahçe pode garantir matematicamente a sua classificação para a Liga dos Campeões. O que aconteceu? Rangers perdeu para o Eintracht Frankfurt, né, a final da Liga UEFA. Então, assim, o que deve acontecer é que o Fenerbahçe, caso realmente garanta a classificação, deve estrear aí no dia 10 ou 11 de julho, né, numa das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Então, Jorge Jesus deve assinar contrato e deve começar o seu trabalho em Istambul, se a diretoria do Flamengo não se movimentar no dia 1º de julho. Né? Notícias aí de sites turcos. Os preparativos para a nova temporada continuam em todo vapor no Fenerbahçe, que jogará fora de casa com Yanni Matsapor na última semana da Superliga. E, embora seja uma questão de grande curiosidade, quem vai liderar a equipe, há desenvolvimento instantâneos no mundialmente famoso técnico português Jorge Jesus. O treinador Jorge Jesus, com quem Ali Koch se encontra há muito tempo, vem a Istambul nesse fim de semana com um convite especial. As assinaturas oficiais deverão ser assinadas no dia 1º de junho, caso os problemas finais sejam resolvidos com o treinador português, né? Problemas finais, quais são? A classificação, a garantia da classificação do Fenerbahçe para as pré-Champions, né? Para a Liga dos Campeões, e o tempo de contrato, que ainda é um desentendimento entre as partes. Jorge Jesus só quer 1 ano, Fenerbahçe quer 2 anos. Fenerbahçe está contando os dias para o técnico português Jorge Jesus, embora a imprensa brasileira tenha dito que o Flamengo vai mandar Souza embora e trazer Jesus. Ou seja, galera, o que tem acontecido é que um dos maiores técnicos da história do Flamengo está correndo pelos dedos. Diretoria do Flamengo, já disse várias vezes nos meus vídeos, não tem intenção de contratar o Jorge Jesus, muito porque, né, muito por vaidade, por Jorge Jesus ter deixado o Flamengo em 2020 em função da pandemia. Eles não querem aceitar isso. E muito mais, trazer Jorge Jesus para a diretoria do Flamengo é um carimbo aí enorme de incompetência. Então, eles vão insistir com o Paulo Pardal até o Flamengo realmente ser eliminado ou até o Jorge Jesus ser contratado em definitivo. A data da assinatura do contrato é dia 1º de junho. Né? Torcedor rubro-negro ontem no Maracanã, na minha modesta opinião, não fez a sua parte pedindo o Jorge Jesus. Preferiu aí atacar o próprio Landim, Marcos Braz e o goleiro Hugo. Né? Na minha visão, o Flamengo aí tende a cometer um dos maiores erros da sua história, que é a manutenção de um treinador que não está pronto e não é qualificado para dirigir um clube da grandeza do Flamengo, deixando o Jorge Jesus esvair pelos dedos, né, num momento em que ele já declarou várias vezes que ele gostaria de dirigir o manto sagrado rubro-negro. E para você, amigo, quem que você prefere ter até o final da temporada de 2022? Paulo Souza, você está satisfeito com o trabalho do Paulo Souza? Você foi ludibriado ontem pelo bom primeiro tempo de ontem? Coloca aqui nos comentários, né, se você quer a manutenção do Paulo Souza, e coloca aqui, mesmo com a torcida no Maracanã ontem não tendo pedido o Jorge Jesus, se você espera aí ainda a volta do Mister, coloca aqui nos comentários. Seus comentários são sempre muito importantes aqui para os nossos vídeos, para o nosso dia a dia e para o nosso trabalho aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Chegando a 100 mil, ainda for fazer a sorteio, dá para ainda participar do sorteio de 90 mil, você pode ganhar uma camisa do Flamengo. Né? Chegando a 100 mil, nós vamos dar 2 camisas do Flamengo. Estamos aí com 92.500. Cabe aí a sua inscrição. E se você é apaixonado por camisas do Flamengo, como eu, estou aqui com uma camisa retrô, aqui assinado aqui por craques
do Flamengo. Eu vou ensinar você como comprar produtos oficiais do Flamengo com desconto. Dá uma olhadinha aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99, né? Aí primeiro primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. OK? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda tá caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.